casa espírita? Né? Bem, primeiro eu queria perguntar, eu sei que tem uma turma aqui, está bem aqui na frente, uma turma que me acompanha já, porque né, faz parte do grupo de estudos. Mas tem muita gente aqui que provavelmente vem há bastante tempo também aqui na casa, né? E quando a gente começa com essa rotina de vir no centro espírita, alguns vêm nas terças, alguns vêm nas quintas, outros, como eu comentei, fazem parte de grupos de estudo, começam a fazer alguns trabalhos na casa, e isso tem um motivo, né? Um dos motivos é que provavelmente estão se sentindo muito bem com isso, estão gostando de participar, e lá no íntimo já estão sentindo uma mudança, né? Uma mudança íntima, estão compreendendo essa necessidade da reforma íntima. E esses que vêm só uma vez por semana, também tem essa possibilidade de, através das palestras, do passe, como se sentem bem, continuam vindo. Então, em 1 hora por semana, é possível ter algum aprendizado. Vocês concordam comigo? Quem quer aprender mais, quem quer se desenvolver mais, quem quer se engajar mais, vem mais vezes. Mas o mínimo que normalmente a pessoa vem é uma vez por semana. Ou na terça, ou na quinta. Né? Então, quem pensa que a criança vindo só uma vez por semana não vai aprender nada, está enganado. Não está? Uma vez por semana é possível, sim, a criança aprender alguma coisa sobre a doutrina espírita, sobre a família, sobre como a gente deve crescer e se desenvolver, né? Então, o que é a evangelização infanto-juvenil na casa espírita? É toda ação voltada ao estudo da doutrina espírita e à vivência do Evangelho de Jesus junto à criança e ao jovem. Então, gente, desde pequenininho se torce pepino. Não tem um ditado assim, né? Então, a gente tem a possibilidade que a criança, vindo uma vez na semana, tomando passe, fazendo oração, escutando, né, a aula sobre o Evangelho de Jesus, que abrange para cada faixa etária de uma forma lúdica. A criança, ela vê princípios de higiene, princípios de boa educação, como tratar, tudo isso que a gente vê em casa também, mas que às vezes escutar do pai e da mãe não é a mesma coisa, né? E a prof e o prof lá da evangelização dão esse toquezinho a mais, né? Mostram, levam para fazer uma canção, tem as músicas, eles cantam, né? E o que é muito importante em tudo isso? Que eles não vêm só para brincar, né? Isso é uma coisa que a gente gosta de falar, assim, as crianças não vêm só para brincar. Bom, mas elas passaram o dia inteiro no colégio, às vezes, né? Tem umas que estudam o dia todo. Mas não importa. Elas vêm aqui diferente. É outro ambiente, é outra energia. Elas vão ser acolhidas tanto com a equipe física, que são os evangelizadores, quanto a equipe espiritual, né? Os seus anjinhos de guarda vêm junto. E eles estão ali junto, ajudando. E tem uns outros amiguinhos, que são as crianças do mundo espiritual, que também estão aqui aprendendo. Então a turma, que às vezes a gente olha, mas só tem 2 na turma, só tem 2, não, tem 2 mais uns 10, 15, que a gente
não está enxergando, né? E às vezes as crianças enxergam, né? Às vezes elas dizem, mas estava tão legal, né? A gente viu, né? Tinha muita gente. Como assim? Principalmente os pequenininhos. Então, como eles já vêm pequenos, e como, né, os evangelizadores, quem são esses evangelizadores? Gente, eu estou pulando, né? Porque eu para seguir ordem, sou terrível. Os evangelizadores, quem são? São os voluntários da casa, que já vêm estudando há algum tempo e que sentem o chamado para trabalhar com as crianças. Eu gosto muito de trabalhar com criança. Tem formação pedagógica? Não, a gente não vai exigir uma formação pedagógica de uma pessoa que vai ali tratar com as crianças. Ela vai ter que ter o mínimo de gostar de estar com crianças, né? Ou quer aprender, né? A gente nunca é o evangelizador sozinho na sala, sempre são 2, 3 para ajudar um ao outro, né? Às vezes uma criança não quero ficar, quero atrás da mãe. Então sempre tem, as equipes são formadas para isso, tá? Então, como eu falei, né, aquela hora, a transformação moral desde os primeiros anos de vida, com exemplos, de forma lúdica, para que a forma íntima e o entendimento da evolução se transforme em algo natural ao longo das suas vidas. Então, quando você já vem criança, né, estudando, reencarnação é uma palavra que não vira um bicho de 7 cabeças. Né? Eu lembro que minha filha, ela vinha na evangelização, e quando ela tinha um bichinho de estimação, que era um porquinho da Índia. E daí o porquinho da Índia teve um belo dia que se enganou. E ela assim, mãe, sabe, era um disco de gente, 7 anos. Mãe, o que me deixa mais calma é que eu sei que ele foi para o céu dos bichinhos. Né? Ele foi lá se encontrar com os amiguinhos dele. Porque o plano espiritual também tem, né? O dos bichinhos. Eu falei, tem. Claro que tem os bichinhos. Então, para ela falar de reencarnação hoje em dia, ela já está com 18, né? Para ela é uma coisa normal, né? Como foi para mim, como, né? Eu também já vim desde criança participando da evangelização infantil com a minha mãe. A minha mãe era evangelizadora infantil, a minha avó havia sido evangelizadora infantil, e eu entrei muito cedo nessa questão de tentar ajudar com a evangelização infantil. Né? Então, é uma coisa que é aquilo que eu falei, a gente meio que sente um chamado. Hoje eu trabalho com a evangelização dos maiorzinhos, né? Os maiorzinhos ali que a gente participa e que a gente sempre está em busca de conhecimento. E quem é essa criança e esse jovem? Faltou um M. E quem é esta criança e este jovem? Né? É só aquele bebezinho que nasceu, que a gente levou da maternidade para casa, que a gente adotou, né? É o meu sobrinho, meu neto, minha neta. É um espírito como todos nós, reencarnado, com habilidades construídas ao longo de suas múltiplas existências, mas também com necessidades em fase de aperfeiçoamento. Quando se torna um jovem, os questionamentos, as dúvidas, elas aumentam. Ou seja, a orientação iniciada desde a mais tenra idade pode ajudar muito. Né? Então, claro que a gente sabe que tem crianças que têm essas condições de começar desde pequenininho, mas tem jovens que começam agora também, né? E o que é importante a família, né, nesse contexto? Quando chegar em casa, quando eu estiver voltando aqui do centro espírita, pergunta, como é que foi a aulinha? Deixa a criança colocar para fora porque isso é importante. Ela vai começar a sempre pedir para vir. E vem, gente. Às vezes, as crianças nos trazem quando nós mais precisamos vir. Né? Eles às vezes estão de boa, mas eles querem ver como é que vai ser a historinha, vai ter continuação da história, a gente vai fazer um teatro,
prometeu que a gente vai cantar, né? A nossa cantora de agora está lá atrás, a nossa moça do violão, né? Então, assim, são todas as coisas que a gente tem que levar em conta que fazem parte desse crescimento, desse descobrimento. Porque para eles, falar sobre reforma íntima daqui a pouco não vai ser nenhum bicho de 7 cabeças. Eles vão entender desde cedo da necessidade da meditação, da oração, né? Tudo isso. E como acontece a evangelização? Olha, eu botei histórico FEB, histórico FEAC, vou explicar por quê. A FEB é a Federação Espírita Brasileira. Em 1914, eles já iniciaram, né, os estudos para fazer apostilas, para montar grupos de evangelização infantil. Porque desde aquela época eles viram a necessidade de já botar as crianças para entenderem, porque sabiam que eram as crianças que depois iam continuar, né, como nós sabemos, vão continuar esse trabalho, né, de educação, de evolução, de amor, de aprendizado, né? E eles, desde aquela época, eles começaram a fazer as apostilas, e até hoje essas apostilas, claro, obviamente, foram renovadas ao longo dos tempos. Elas são para cada faixa etária, elas têm todas as atividades, né? Então, atividades, músicas, o que fazer, as historinhas, né? E existe uma sequência. É um plano de ensino como um plano de ensino de uma escola, tá? Só que aqui a gente faz uma vez por semana. Quase todos os centros espíritas são dessa forma, tá? E o nosso histórico da FEAC, da evangelização infantil, começou um ano após a casa ter sido fundada, né? Então já faz 21 anos que nós temos evangelização infantil. Durante a pandemia a gente teve que dar uma parada, né? E quando nós retornamos, nós demoramos um pouco por causa de tudo que estava acontecendo, volta, aulas, né? A gente não sabia direito como é que ia ser. E hoje a gente conseguiu, a partir desse ano, retomar, né? E a gente está organizando, a gente começou a organizar algumas coisas diferentes. Por isso que a gente pede para que esperem, né? Por que a gente pede que esperem que os evangelizadores venham buscar um pouquinho antes? Porque essas evangelizadoras, né, e esses evangelizadores, eles precisam também, antes de iniciar aqui o trabalho deles lá atrás, fazer uma prece, se organizar, né, deixar a sala com uma energia equilibrada. Então existe toda essa preocupação antes das crianças irem lá para trás, tanto as crianças quanto os jovens, tá? Depois que eles estão lá, existe o momento da prece, né? Então eles vão ter o momento da prece, no final eles vão ter o momento do passe, então não precisam se preocupar que tem que ir lá buscar a criança, que ela tem que tomar o passe. Não, isso é feito lá na salinha de aula mesmo, para já estar envolvido lá, já é conversado sobre energia, né? Então tudo isso acontece para eles também, já se vai ter aguinha, tem tudo que tem aqui, tem lá, tá? Então, como eu falei antes, né? Como acontece aqui nessa casa? Então, a gente tem os nossos evangelizadores voluntários, né? Então, tem que estar fazendo parte do estudo para poder entender como é que funciona, né? E para poder participar do trabalho. Ele é dividido em faixas etárias, então em salinhas, né, separadas também. As aulas são preparadas com temas específicos sobre a doutrina espírita de acordo com a faixa etária. Temos a oração final e o passe na sala de aula. Não esqueci de falar nada. Tinha colocado ali. Atualmente a gente tem os dois segmentos, né? Tem a evangelização infantil, que a gente chama de evangelização infantil para o bem, e os jovens do bem, que são o nosso grupo de jovens, que ainda está pequeno, sim, mas vai aumentar. Aqui
Não dá para ver muito bem as fotos, mas são alguns momentos ao longo dos anos, né? A gente tem evangelizadores, tem crianças, aqui vocês não vão enxergar, mas a gente tem umas 2, 2, 3 aqui, que hoje já são jovens, que já estão nos grupos de estudo, que já trabalham na casa, que já dão passe, e já estão desde pequenininho aqui. Claro, gente, passaram-se 20 anos, né? Então, assim, o pessoal que se engajou, quem às vezes não ficou, foi para outros lugares, mas a gente tem certeza que saíram com uma sementinha daqui, né? Uma sementinha de aprendizado, uma sementinha, né, de amor para poder, né, levar o conhecimento, né, mais adiante. Essa aqui é uma frase do Dr. Bezerra de Menezes, que é uma frase muito, eu acho ela muito completa, né? A criança que se evangeliza é um adulto que se levanta no rumo da felicidade e do vigor. Toda aplicação de amor no campo da educação evangélica, visando a alma em trânsito pela infância corporal, é valiosa semeadura de luz, que se multiplicará em resultados de 1000 por 1. Então, eu acho linda essa frase, porque ela abrange bem, né, qual é a nossa vontade também, né? Que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, que eles realmente se tornem adultos, né, felizes, né? Então, a felicidade que a gente busca são momentos. A gente sabe que a gente não vai ser felizes para sempre, mas um dia seremos. Mas a gente busca por esse conhecimento, né, e que a gente possa levar isso também adiante, né? Então, a gente convida e sempre vai convidar para que vocês tragam os seus filhos. Não pôde vir aqui semana passada, vai faltar a semana que vem, tudo bem, mas eles vão pedir para vocês, né, para virem mais. E a gente sabe, a gente recebe feedbacks de alguns pais, né, e a gente pede para que os pais venham nos falar, venham questionar como é que é o meu filho na aula, né, ou venham nos falar se ele tem alguma dificuldade, né, para ajudar também no trabalho, né? Então, assim, olha, ele tem uma dificuldade com a mãe, com o pai, com o tio, sei lá, com a avó, né? E a gente tenta trabalhar de alguma forma que vá tentando amenizar, né, algum tipo de sentimento. E às vezes a criança, ela está fazendo um pedido de socorro e a gente não sabe interpretar, né? E às vezes com uma doação de energia, ou, né, quando ela começa a participar, né, de alguma forma dos trabalhos dentro da casa espírita, né, através da evangelização, no caso, ela começa a transparecer, né, a transparecer a leveza e, às vezes, o que ela está passando, que nós, às vezes, não conseguimos interpretar, né? Então, é um trabalho sério, gente, é um trabalho muito sério, né? Então, a gente gosta de também colocar da importância da família por causa disso, né? Por ser um trabalho sério, de busca, né, para que essas crianças venham se tornar jovens, venham se tornar adultos, né, com toda essa percepção e com toda essa vontade de evoluir, né? Então é isso, gente. O nosso recado é esse, o nosso convite é esse, né? A gente espera que vocês possam trazer, né? Quem traz o vizinho, tem gente, eu me lembro que tinha uma senhora que, eu trago a minha, eu não tenho minha filha, mas eu trago a minha vizinha. Então traz a sua vizinha, né? Mas venha porque é importante para as crianças e eles vão levar essa energia boa também para casa, tá bom? Obrigada.